ano que vem não vai ser para amadores, não tem mais fingimento, não tem mais fora. Ou eu me entendo comigo e entendo o que eu tô fazendo aqui, ou vai dar muito errado, ou eu vou ficar, realmente, eu vou sendo levada, né? Eu vou sendo levada por uma corrente. Mas essa corrente, ela não tá aqui pra te levar. Ela tá aqui pra te acompanhar. Então não espere que coisas aconteçam, que pessoas te salvem, que pessoas resolvam sua vida, resolvam problemas, criem pontes que você não está construindo. Sabe aquela frase, eu ponho o pé e a espiritualidade põe o chão? Pra mim, eu vejo ano que vem exatamente assim. Sim, 2026 não será sobre tentar. Então, se você tá, nossa, eu tô tentando, mas não tá... Tá bom. Mas para. Só pare. Você vai realizar coisas. Não de uma forma cega, não de uma forma aleatória. Você vai realizar aquilo que você veio aqui pra fazer. Então, para de tentar. Nossa, mas é muito fácil falar. Não é. Mais difícil é tentar. É ficar tentando a vida inteira e não conseguindo as coisas que você quer. Eu vejo assim, né, às vezes a pessoa tem uma falta de maturidade no sentido do ego, né, tá à frente. Aí pede justiça dentro de uma idealização que ela tem, né? E aí, se vier o contrário, mas foi justiça no fim das contas, como é que a pessoa interpreta, né? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está assistindo ao podcast Filhos do Todo. Me fala o que você percebeu aí do seu ano. Quais são as suas expectativas quando um ano se inicia, né? Se são só expectativas materiais, espirituais, energéticas, regências, comportamentos que você pode ter. Existem um blend de possibilidades e é por esse motivo que, mais uma vez, eu trouxe a Renata Heisel, que fala sobre todos esses assuntos nesse universo da espiritualidade e as ramificações que ela trabalha. Então, vamos ter aí um papo cabeça com ela para você que está interessado nessas temáticas. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, Fael. Sempre uma honra estar aqui falando desse tema tão maravilhoso. E vamos começar, porque eu vejo assim, antes da gente começar a falar sobre as questões relacionadas a um próximo ano, que é 2026, muitas pessoas tiveram um ano de 2025 X, Y, Z, né? As pessoas têm as mais diversas reações. Ainda falando sobre 2025, quais foram os principais problemas, né, na tua análise, né? E também as principais situações que trouxeram benefícios para as pessoas? E aí a gente entra depois no próximo ano, que eu sei que as pessoas estão ávidas para saber várias informações, né? Perfeito. Eu acho que as pessoas têm uma tendência muito forte de esconder e negar as sombras. Então, 2025 foi um ano em que essas sombras voltaram com toda a força, né? Força de um encerramento de um ciclo de 9 anos, onde tudo que as pessoas foram pouco a pouco colocando para baixo do tapete voltou e elas tiveram que lidar com isso. E não necessariamente essas pessoas estavam no movimento de preparação, né? De consciência, de autoconhecimento para lidar com isso com a sabedoria necessária. Então, quando essas questões chegam, elas paralisam, ou elas se revoltam, ou elas tendem a ter um movimento de não deixar essas libertações fluírem. E aí essas resistências acabam trazendo muito sofrimento, muitos desgastes, aquela vida que parecia que estava estacionada, porque é o apego a coisas que precisavam ser liberadas, que precisavam ser limpas, que a vida estava fazendo um papel perfeito, mas muitas vezes pela resistência, pelo medo do novo, as pessoas seguraram, né? Então isso traz um problema que eu percebi muito, assim, nos atendimentos também, que é o de não soltar, o de não se render. Eu sempre falei da questão do Gaspareto, né, que ele foi um mestre muito importante para mim, e ele falava assim: coloquem uma coisa na cabeça de vocês, a vida sempre vence. Então, isso a gente já vai entrar daqui a pouco para 2026, mas nesse ano de 2025, a vida venceu. Ela tem uma força do que precisa acontecer. Então, por mais que as pessoas tenham o livre-arbítrio de fazer as escolhas, existe uma energia regente, existe uma energia de finalizações, de limpeza, de consciência, de percepção do que eu fiz com essa minha vida até agora. Muitas vezes, o que eu quero carregar para o meu novo ano?
E é um movimento que precisa de muita nobreza, que precisa de muita modéstia, que precisa de muita humildade, de eu olhar e falar assim, realmente eu não estava fazendo melhor. Para mim, muitas vezes eu estava fazendo para todo mundo, mas para mim eu estava dando pior. Então, o que eu estou querendo com isso? Então foi um ano de muita revelação, de muita clareza, de arrancar de máscaras, né? Então, eu percebi, não sei se você percebeu isso também, Fael, mas movimentos de verdades grandiosas sendo reveladas e as pessoas, assim, ficando chocadas, né, com o que estava aparecendo, porque as pessoas acham que elas vão seguir, assim, num teatro, né, com várias máscaras sociais e isso não vai mais ter vez. Cada vez menos isso vai ter vez, porque estamos caminhando para uma nova era onde o lado essencial é o que vai ditar o que vai acontecer e aonde as pessoas vão chegar. Então, é aquela coisa, ou a gente aprende algo pelo amor ou pela dor. E a dor é a resistência, é o fingimento, é a falsidade, é a mentira. E muitas vezes não é nem a mentira para o outro, é a mentira com nós mesmos. É importante falar isso porque eu vi que esse ano, realmente, nas diversas conversas, as pessoas também no dia a dia tiveram muitos enfrentamentos, principalmente tipo quando aquela pessoa que trabalha e está um pouco frustrada no trabalho ou em alguma iniciativa, né? Parece que essa frustração, ela pesou mais, é uma coisa de combate interior, né? Como você falou, Xangô também na jogada, tal, né? Então eu não sei se esses conflitos se potencializaram. Mas a boa notícia é que as pessoas passaram por isso e elas têm a oportunidade também de usar isso para benefício próprio. Você que está aí, saiba, o seu comentário é super importante. Já assistiu a outra entrevista da Renata? Então, se você já está nessa aqui, já gosta dela também, coloca seu nome, coloca sua participação, se inscreve se não for inscrito, toca no sininho, deixa teu like e fica com a gente até o final porque tem muita coisa boa. Nos seus conteúdos, né, a gente também conversou um pouco, você colocou a seguinte expressão, né, que 2026 é um ano que pede silêncio, né? Por quê? Perfeito. A gente se distrai demais com os barulhos do mundo e a gente se perde do que a gente veio aqui para fazer. Por não se ouvir, por não respirar, por não sentir. A gente falou bastante sobre o corpo, né? No último podcast. E as pessoas acham que elas vão encontrar alguma coisa lá fora e elas não vão. Tudo já habita em nós, inclusive Deus, inclusive todas as forças que se realizam através de nós. É assim que eu aprendi, é assim que eu percebo que as coisas acontecem. Então, se eu não interiorizo, se eu não me conheço, se eu não me sinto, para onde eu vou exatamente? O que eu estou fazendo com essa jornada? Porque tudo é ditado para que a gente entre num ritmo insano, performático, automatizado, aonde todos os estímulos são feitos para que a gente não se sinta, para que a gente não se perceba, para que a gente se compare, para que a gente esteja sempre olhando para o lado e sentindo que algo falta dentro de nós. E uma coisa já introduzindo um pouco do que a gente vai falar de 2026, que vai ser extremamente importante, é a nossa direção. Então, se eu for buscar a minha direção, a direção do sentido da minha vida, no que o mundo está falando para mim, isso pode dar muito errado, né? Como já deu, inclusive, nas vidas de diversas pessoas. Quando eu pauto aquilo que faz sentido para mim, naquilo que me ensinaram, naquilo que falaram sobre mim. Ah, não, você não leva jeito para isso. Ah, não, aqui não tem nada a ver com você. Não, você não pertence a esse mundo. E eu acredito nisso, eu estou deixando grandes oportunidades na mesa. Então agora as pessoas elas têm a oportunidade de abrir um livro com várias páginas em branco, onde elas estão recebendo uma caneta mágica e elas podem decidir o que elas vão fazer com isso, mas pautadas no seu próprio senso de direção. E esse senso de direção eu gosto de chamar de bússola interior. E eu só me conecto com ela quando eu silencio toda a minha mente, meu espírito, minhas sensações para os barulhos do mundo e passo a me escutar. Aí sim eu consigo ter uma interação, claro que somos seres sociais, né? Vivemos em comunidade, mas eu consigo ter uma interação com a vida de uma forma muito mais genuína, de uma forma muito mais autêntica, onde eu entendo como é o meu ritmo para o mundo e não o contrário. E é aí que acontece a nossa realização. Não quando as pessoas querem se encaixar no ritmo alheio e aí elas ficam extremamente frustradas, terminam o ano se sentindo inadequadas, se sentindo
muitas vezes incompetentes, como você falou, dentro dos seus trabalhos. Poxa, eu não performei como fulano. Mas peraí, às vezes nem é aquela a sua praia. Você nem deveria estar aí, né? Sua intuição estava gritando para você mudar de área, para você agarrar determinada oportunidade, você não foi por medo. Então, ano que vem, isso vai ser bem jogado na nossa cara também. E como é que as pessoas podem, muitas vezes, não perder a oportunidade por confundirem, muitas vezes, essas questões relacionadas ao silêncio? E às vezes a pessoa pensa que silêncio é tipo falta de ação também, né? Então, como é que uma pessoa ela pode tirar o benefício disso, né? Você falou, sem dispersar? Perfeito. Vamos falar primeiro de um conceito de intuição versus paranoia que a gente tem na nossa cabeça, que gera uma ansiedade profunda, né? Porque as pessoas falam assim, não, mas, Renata, como é que eu vou saber? Porque às vezes me vem uma coisa assim, e eu não sei se é minha intuição, não sei se é o medo. Percebendo o corpo. A nossa intuição, ela expande o nosso espírito. É como se chegasse uma coisa assim, ela abraça a gente, ela fala, sabe? Não é uma coisa que gera algo de ruim no meu corpo. Não, pelo contrário, é quase que um sussurro da tua espiritualidade, é um sussurro da tua alma, porque a tua alma já sabe o caminho, no fim das contas. Por isso que quando a gente escuta a alma, a gente acerta, né? Então, esse silêncio, ele acontece justamente quando eu estou atenta. O que é um estado de atenção? Um estado de presença. Aí eu consigo silenciar, me perceber e agir. Agora, o oposto disso é, eu não me percebo, eu não me sinto, eu tô sempre com diversos barulhos dentro de mim, cada um falando uma coisa, geralmente para me oprimir, para me deixar paralisada, e aí as pessoas confundem, nossa, mas caramba, eu não tô, muitas vezes eu tava aqui tentando e eu não consigo me movimentar. Sim, porque você estava conectada com um monte de frequência que não era a tua. Se a pessoa não entender qual é a dela, de verdade, em 2026, ela não vai sintonizar na frequência de rádio certa. É simples assim. Porque a gente vai ter energias muito propícias e favoráveis para grandes avanços, para grandes saltos. Mas, por que não ajudar a vida, né? E entender quem eu sou aqui dentro para mim e o que eu quero com isso. É isso que vai levar esses condutores, né, essas forças que estarão favoráveis a quem estiver desperto, a quem estiver presente, atento, a se movimentar. Então, o silêncio, ele acontece no movimento. Respondendo ao que você perguntou. Não é quando eu estou paralisada, esperando a minha vida acontecer com base em situações externas, alguém vai vir me salvar, porque aquela pessoa que me causou o mal vai vir aqui e limpar o lixo que ela despejou. Esqueçam isso. Isso não vai acontecer. Então, acho que a forma mais, talvez, inteligente de iniciar essa nova fase é eu entender que ninguém me deve nada, que eu estou nas rédeas desse ano e que quem vai fazer as coisas acontecerem sou eu, com a ajuda, o apoio e o incentivo de grandes forças que estarão comigo quando eu assim permitir. Porque elas são tão maravilhosas que elas só agem com a nossa permissão. Elas não são inconvenientes, elas não chegam fazendo, não. Elas atuam favoravelmente quando eu permito, quando eu as convido, quando eu deixo que elas atuem através de mim. Mas assim, se eu não permitir, não significa que nada vai acontecer. Significa que essas forças também têm o seu polo contrário, como tudo. 2025 foi maravilhoso para a limpeza, para a libertação, porém, a coisa que eu comecei falando. Se eu não permito isso, o que isso me causa? Resistência, estagnação, frustração, muitas vezes depressão, diversos sintomas que vão me fazendo sentir que eu tô fora. Parece que o mundo inteiro tá num ritmo e eu tô em outro, né? Então, se eu permitir que essas forças ajam, vai ser incrível. Mas se eu não estiver com essa consciência do poder que elas têm e do poder que eu preciso permitir que elas exerçam, aí eu vou ser conduzida. E eu não gosto de pessoas que se deixam ser o tempo inteiro conduzidas, porque elas estão num papel passivo. E ano que vem não vai ser para pessoas passivas, ano que vem vai ser para pessoas com protagonismo de vida. Essas pessoas vão vencer e muito.
É legal você falar sobre isso, porque a questão do silêncio mesmo, da intuição, é algo que acho que as pessoas ficam muito intrigadas. Porque se há uma intuição, realmente, ou se há um ataque, uma invasão energética, uma paranoia, como você falou, quando a pessoa está naquela pilha, naquele nervosismo, fica muito mais difícil Uhum. saber, né? O ego, sei lá, bombando ali em cima. O silêncio permite a pessoa se reorganizar, né? Ter opa, não vou fazer isso agora porque talvez eu esteja meio nervoso, porque talvez eu esteja pilhado. Vamos refletir? Eu acho que é esse sentido que encaixa aí, né? E você falou sobre essa questão aí, vamos já entrar nessa questão das regências, né? Essa questão da marcialidade aí, do combate, né? Muita gente tem falado, não, vai ser um ano punk, vai ser um ano de combate, vai ser um ano de enfrentamento. Uhum. Mas você também falou que é um ano de aproveitar a abundância, de aproveitar as oportunidades. Então, essas regências e os significados para que as pessoas também, eu vejo, não fiquem tão preocupadas que vai ser um ano tão combativo, tão punk assim, né? Exato, eu acho que vai ser um ano de muita vitalidade, porque o fogo que Marte traz pra gente, na magia, ele é visto como energia criadora. Ele é visto como energia que transforma. Por isso que eu falei, não permitam que os lixos que despejaram comandem as escolhas, comandem as portas que vocês decidem abrir ou não. Queimem tudo isso. Queimar não significa negar que aconteceu, significa falar: isso não me domina mais, isso transforma-se em outra coisa e eu não lido mais com essa energia porque eu tô em outra aqui, né? Então, o fogo é um elemento maravilhoso, porém, quando ele excede dentro de nós, quando a gente não encontra o equilíbrio com os outros elementos, ele pode nos queimar, ele pode nos desgastar, ele pode nos deixar tomando sempre atitudes com base na impulsividade, e isso não vai ser legal. Porque isso é basicamente o oposto do que essas energias esperam, né? Do que essas energias desejam potencializar, que é o foco, que é a ação, que é a consciência, que é a atitude. Então, se eu não sei muito bem o que eu tô fazendo, se qualquer coisa que chega até mim me dispersa, faz com que eu haja impulsivamente, a chance de eu tomar escolhas erradas e ter que voltar 10 casas é imensa. Então, esse silêncio que você falou é justamente para eu parar por algum instante, me perceber, me entender e a partir daí eu tomar uma atitude muito mais assertiva. Porque até introduzindo assim a questão das regências, o horóscopo chinês ele fala do cavalo, né, como regente de 2026, e é um cavalo de fogo. Se a gente parar para analisar no nosso inconsciente um cavalo de fogo correndo, ele é um animal de muita força, de muita grandiosidade, né, um animal imponente, lindo, belo, intuitivo, tanto que falam muito, né, que o cavalo é um animal que acessa outras dimensões, que ele enxerga tudo, então é um animal extremamente sensível e muito grandioso, muito majestoso. Para quem já andou de cavalo, a gente sabe que quando um cavalo, ele está com uma pessoa, e essa pessoa não mostra a direção certa para ele empina e derruba a pessoa. Portanto, o que mais importa para esse cavalo não é a velocidade que ele está correndo, é para onde ele está correndo. E a partir do momento que você está em comunhão com ele, você começa a perceber que você pode respirar, que você pode sentir a brisa batendo no teu rosto, que você pode perceber o mar, que você pode olhar para o céu e ver os pássaros. Ou seja, você está indo para um ponto, mas você também está presente, você também está em silêncio, você também está sentindo aquela jornada. E é isso que eu mais vejo, que as pessoas às vezes se perdem, né? Começa ano, termina ano, as pessoas falam: o que que eu fiz? Onde é que eu estava? O que estava acontecendo aqui dentro? Claro, porque eu nem sei o que eu estava fazendo comigo, eu não sei nem o que eu comi mais cedo, não sei como eu tomei banho, não sei como eu cheguei até o meu trabalho, porque é tão automático. Então, é importante a direção? Muito. Pela flecha, né, que a gente vai falar daqui a pouco, pela precisão, pelo caminho, por essa consciência de o que é que eu estou fazendo, o que eu quero desse ano, o que eu quero de um ciclo de 9 anos, como eu quero levar minha jornada. Porém, aproveitem o caminho, porque sem isso, nenhum ponto de chegada vai ter cor, vai ter gosto e vai ter sentido.
Você falou do cavalo, eu acho que é muito bom, porque ele é um ser forte, né? Ele tem o vigor Uhum. e ao mesmo tempo ele não é um predador, né? Ele consegue ter tudo isso sem ser um predador, né? Como você pode falar de um leão, você pode falar de uma águia, né? Todos esses são seres fortes, tal. Tem uma energia também nesse sentido, mas o cavalo ele tem toda essa força, esse vigor, essa representatividade sem ser um predador, né? Uhum. Então acho que isso é bem legal. E aí a gente entra no sentido das pessoas terem um equilíbrio em relação, por exemplo, a receberem todas essas informações e controlarem a impulsividade, né? Porque de repente uma pessoa ela quer fazer tudo isso, caminhar no sagrado, mas muitas vezes tem os impulsos, né? E você falou dessa questão do corte, né? Muitas vezes o corte também precisa ser dosado. A pessoa vai cortar certas coisas. É, é aquela coisa, como é que uma pessoa, dentro de todo esse trabalho que você realiza, consegue também não jogar tudo pro alto, né? Tipo, vou largar tudo e ver o que vai dar. Essa pergunta é muito maravilhosa e tem tudo a ver com as energias do próximo ano. Inteligência emocional. Porque, um exemplo dessa coisa dos cortes de jogar tudo pro alto. Todo mundo hoje fala sobre os relacionamentos líquidos. Por quê? Porque é tudo muito rápido, é tudo muito fácil, a gente tem um cardápio de pessoas. Então, tá dando certo seu casamento? Separa. Ai, não, você não precisa disso. Será que é assim? Porque do mesmo tempo que o polo oposto disso, ou seja, uma pessoa muito estagnada, recebendo o tempo inteiro um tratamento horroroso dentro de uma relação e não tem um impulso para sair, também é um polo horrível, né? Um polo que amarra essa pessoa. O oposto disso também é extremamente prejudicial, ou seja, eu não aprendo a lidar com o outro. O outro, no fundo, ele é só um espelho. A gente cresce nas relações. Eu sei que estar solteira, sozinha, é maravilhoso. E não há demérito algum nisso. Inclusive, eu vejo muitas pessoas hoje num caminho de comunhão, assim, com essa solitude, não tendo mais essa necessidade. E eu acho isso incrível. Porém, o outro, ele é um espelho inegável. Às vezes, uma pessoa ela acha que ela tá arrasando quando ela tá sozinha. Quando ela começa a namorar, meu Deus, vem, assim, todas as sensações passadas, gatilhos, sombras, um aspecto de rejeição, uma coisa de abandono, uma coisa de medo de perder, um ciúme, uma possessividade. Por quê? Porque é o outro que tá mostrando. Como é que ela ia ter acesso a isso sozinha? É. Entende? Ninguém fica sozinho o tempo todo, mesmo que esteja, por exemplo, sozinho num relacionamento entre pessoas, eu digo assim, matrimonial, namoro, tal. Mas ninguém consegue, numa sociedade, fazer tudo sozinho. Tem sempre ter alguém interagindo para alguma coisa, nem que seja à distância, né? Você pega o seu celular, tem alguém que está mexendo ali. Mas existe uma ilusão, né? Que as pessoas fiquem o tempo todo sozinhas, né? Não existe isso. E ano que vem, muito menos. Porque vai ser um ano que a gente vai ser muito convidado a se movimentar. E que bom, né, que as pessoas vão se ver desafiadas. Desafiadas não é estarem obrigadas. Você pode continuar lá quietinho, escondidinho, mas não vai ter crescimento, não vai ter o sucesso que essa pessoa poderia acessar quando ela soltasse ela, sabe? Então, a inteligência emocional, para qualquer situação, ela é extremamente fundamental e necessária para a pessoa respirar, perceber, analisar. Isso muitas vezes pode ser de uma forma rápida, mas o impulso é assim: uma situação bateu, eu já tô agindo muitas vezes com a minha criança interior, né? Não é com a minha adulta, não é com uma pessoa que tem a capacidade de discernimento, de análise, de percepção. Então, essa inteligência vai ditar muito para a gente ter esse equilíbrio, sabe que eu falei dos elementos? É o meu mental. O que que representa o mental na magia? O ar. Às vezes a gente consegue aplacar um pouquinho o fogo com ar. Se a gente soprar uma vela, ela apaga. Então, essa parte de impulso, ela é maravilhosa, porém, vamos associá-la com o nosso mental também, com a nossa parte mais analítica. Se isso tiver combinado, então, com a minha inteligência emocional, a forma como eu lido, né, com essas situações que pegam o meu elemento água, melhor ainda. E se eu tiver enraizada dentro de quem eu sou, com a estabilidade que a terra me oferece, aí nada me pega.
E você falou ciclo de 9 anos, né? Acho que o pessoal está perguntando por que ciclo de 9 anos? Pois é, segundo a numerologia, a gente tem aí 9 anos de ciclos que se repetem ao longo da nossa caminhada, e cada ano tem um significado, né? O 9, ele é um ano realmente desafiador. Eu, inclusive, fiz aniversário em julho, estava saindo de um ano 9 dentro de um ano 9. Então, assim, foi uma loucura. Foi assim, se eu tivesse uma carta do tarô para exemplificar, seria a carta dos ventos. Não parou de ventar no meu ano. E quando eu achei que parou, começou a ventar de novo. Eu tava lá pegando a vassoura para começar a varrer, falar, beleza. Não, começou tudo de novo. Eu falei, meu Deus, eu acho melhor eu soltar mesmo, então, né? Porque se a gente tenta aprender, a gente vai se frustrar, a gente vai ficar com raiva da vida. A gente não permite que as coisas aconteçam e a gente não vê a beleza e os livramentos que esses ventos trazem, que o ano 9 traz. Então, eu acho que o mais importante de cada um deles é a gente pegar as potencialidades. E o ano 1, associado a todas as energias que a gente vai falar hoje, ele é um ano muito, muito propício à realização. É muito propício. E esse ano 1, né, que você está falando, com todas essas informações que a gente teve nessa introdução, ele tem, pelo que eu estou vendo aqui, né, algumas questões que são bem fortes, né, para pessoas se colocarem à frente também de certas iniciativas. Mas mesmo aquelas pessoas, por exemplo, que não são líderes, vamos dizer assim, nem querem ser, essas pessoas muitas vezes confundem o não ser líder com o não ter um protagonismo, vamos dizer assim. Ela quer fazer uma ponta ali vamos colocar numa questão até lúdica, no filme do outro, vamos dizer assim, né? E isso é complicado muitas vezes das pessoas entenderem, né? Que, tá, ela pode fazer uma ponta no filme do outro, mas e o filme dela? Exatamente. E outra, cada um tem um ritmo. Cada protagonista tem a sua característica, sua essência, seu perfume, seu jeito, sua praia, digamos assim. O erro das pessoas é pasteurizar isso. Então, um protagonismo ele exige que eu, e aí ela tem uma cartilha de tenques, né, interminável, que ela antes de começar ela já tá cansada, ela já tá exausta. Então, por isso muitas pessoas acabam nem tomando iniciativa. Fora o grande medo de errar, né? Porque vai ter uma plateia, uma arquibancada de pessoas apontando o dedo, julgando. Então, não vou me meter lá no meio da arena, não vou. Tudo bem. Então, veja a sua vida passar sem você ter exercido a grandeza que você merecia exercer. E essa é uma escolha só sua. Porém, tenha a consciência tranquila no fim do dia que você fez uma opção, que não foi a vida que te puniu, que não foi ninguém que te pôs num lugar, não, foi você. E eu falo isso, eu sei que às vezes é muito duro, porque eu atendo pessoas com histórias de vida muito complicadas, e eu acredito sim que pessoas prejudiquem pessoas. Eu não falo, não, isso não, claro que acontece. Acontece sim. Mas, infelizmente, nós vivemos num mundo em que a gente precisa, inclusive pela nossa evolução, aprender a lidar com tudo isso. Com gente indo lá, despejando coisa em você, saindo embora, assoviando e fingindo que nada aconteceu. E não pedindo desculpas. Então, com base nisso, o meu protagonismo, ele significa, eu falei isso no último podcast, eu tiro todo mundo de dentro de mim. Aqui dentro, só eu. Isso pra mim é o protagonismo, Rafael. E esse ponto também da pressão, né? Eu vejo que as pessoas estão muito pressionadas. E aí, por exemplo, chega um caso até você, às vezes as pessoas vão se consultar e tal, e elas estão naquela situação da sobrecarga, né? E aí ela precisa interpretar, muitas vezes é um ano de corte, um ano marcial, vamos dizer assim, para que isso não venha também a trazer mais ansiedade para ela, né? Então, às vezes, se alguém pergunta para você, olha, eu quero abundância, eu quero entrar nesse novo ano, eu preciso cortar certas coisas, mas eu estou tão sobrecarregado que eu não sei nem por onde começar e eu não quero colocar uma nova atribuição nas minhas costas, né? Então,
existem algumas práticas, de repente, que a pessoa possa começar a dar um pontapé inicial, sendo que, por exemplo, ela já não deu o primeiro passo num ano que vai chegar, né? Mas o preparo para entrar nesse ano, não levando a sobrecarga que ela já está carregando desse ano aqui, né? Ai, falar uma coisa que me veio agora. Pra mim é assim, se livrar da culpa, aprender a dizer não e se posicionar. Porque o quanto de culpa colocaram nas pessoas que dizem não, que se priorizam, que se respeitam, que têm dignidade. Essas pessoas são extremamente mal vistas. E acostumem-se com isso. Tá tudo bem. Você se vê bem? Você se enxerga de uma maneira positiva? É só isso que tem que importar pro teu ano que vem, porque senão você realmente não vai dar conta. Porque aí você tem que fazer pra você e pra mais 50 pessoas da sua família que vão te cobrar. Se você não fizer aquela coisinha, que é só uma coisinha, tá? Mas muitas vezes era o teu final de semana de folga. E aí aquela tua familiar te ligou e falou assim: pô, você não pode vir aqui resolver tal coisa pra mim? E aí você vai. E aí você reclama que você tá sobrecarregada por causa do teu trabalho. Será que é só o teu trabalho que tá te sobrecarregando? Ou é uma rotina em que você não tem o mínimo de respeito próprio? Em que você tá querendo a validação do outro? Então não tem espaço muitas vezes para um fluxo de prosperidade, de abundância, sem o mínimo de autorrespeito, sem o mínimo de uma frequência que se conecta à grandiosidade que isso representa. Porque como é que eu vou ter uma casa limpa, organizada e próspera se eu deixo todo mundo entrar, a porta tá sempre aberta, destrancada, as pessoas entram, bagunçam, veem a minha TV, mudam os móveis de lugar, sujam a minha pia, dormem na minha cama, bagunçam tudo, tomam banho no meu banheiro, deixam tudo bagunçado. Tipo, não faz sentido. E é isso que as pessoas fazem no mundo interior delas. Por isso que eu falei, vamos deixar só a gente aqui dentro. E quem se afastar com base na sua nova versão de 2026, não era para estar com você. Então, se você quer realmente se livrar da sobrecarga, esteja pronto para muitas despedidas. Ou você entra em comunhão com a tua sobrecarga e assume ela para você. Agora, se você que realmente está cansado, porque a gente chega num ponto, né, Fael, que a pessoa não aguenta mais, ela fala, não, deu o meu limite. Que bom. Ai, eu comemoro com as minhas clientes quando isso acontece. Que bom. Sabe, é um movimento, às vezes, que não é nem um movimento de estagnação, é um movimento de raiva mesmo. Que você fala, eu não aguento mais. E você bate na mesa e você vira a mesa e fala, pronto, o trabalho está feito. Porque é só assim que ela começa a se livrar da culpa. Nas primeiras 5 vezes que você disser não, vai dar uma sensação horrorosa. Você vai se sentir a pior esposa do mundo, a pior namorada do mundo, a pior filha do mundo. Mas depois passa. Depois passa e você vê que as pessoas, conforme você se respeita e se entende, começam a aceitar de um jeito tão maravilhoso. As pessoas falam, ela é assim mesmo. Ela é meio doida mesmo, ela é assim, é o jeito dela. E as pessoas aceitam, claro, porque você aceitou. E aí as pessoas respeitam. Olha que lindo. Até a terceira vez gera estranheza, né? Tipo, aí depois da quarta, quinta vez, aí não tem como. Porque as pessoas, elas acabam tendo que se acostumar. E aí, por que também a gente, muitas vezes, tem problemas? Eu vejo muitas pessoas terem dificuldade na questão da ancestralidade, né? E isso, às vezes, é uma queda de braço, por exemplo, até para mudanças de ciclo, né? De fato, como isso influencia em uma pessoa que está aqui acompanhando e está disposta a realizar mudanças, e às vezes ela tem problemas e conflitos com a ancestralidade, e quais tipos de obrigações que as pessoas muitas vezes se colocam em relação a essa ancestralidade, que também podem ser prejudiciais para uma evolução, né? Total. Eu falo que pra gente quebrar um padrão, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificá-lo. Como é que eu vou tirar uma coisa de dentro de mim se eu nem sei o que eu quero tirar? Então, por isso que as terapias são o caminho, assim, das pessoas. Porque elas vão parar para se escutar, elas vão conversar com alguém que está com uma escuta ativa, com espaço de acolhimento,
com o olhar que está de fora, vai propor novas reflexões, e ela fala, isso não é meu. Caramba, isso daí eu ouvi lá quando eu tinha 5, 6 anos de idade, e isso me determinou tal atitude na minha adolescência, na minha fase adulta, e eu comecei a aceitar diversas coisas. E é claro que as pessoas podem ter essa autoanálise independente de uma direção profissional, mas como a gente está falando de um ano que vai ser muito rápido, que as pessoas não vão ter muito tempo para perder, que é um ano de movimento, esse cavalo, ele não tá galopando, ele tá correndo, com fogo, né? Então, assim, por que a gente não facilitar os nossos processos, sabe? Então, se as pessoas têm essa oportunidade, façam terapia, busquem esse autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais livre você se torna, entende? Então, o conhecimento eu cresci em tal ambiente, eu passei por determinadas coisas, isso serve, isso não serve. Porque muitas coisas da nossa ancestralidade são maravilhosas, maravilhosas. Comentários de força, de poder, filha, eu acredito em você, eu confio em você, você é muito boa, você é inteligente, você é amada. Eu pego, isso serve. Olha aqui minha base, olha a raiz da minha árvore, que coisa linda. Maravilhoso. Agora, e quem só ouviu o oposto? Eu atendo muitas pessoas que cresceram em ambientes ouvindo o extremo oposto disso. Vivendo em lares tóxicos, nocivos, narcisistas. E aí você vê os reflexos na vida adulta. E eles são cruéis, eles existem, eles não são uma brincadeira. Então, se eu deixo o lado sombra, né, dessa ancestralidade me dominar, e eu não tomo consciência de que aquilo não me serve, que aquilo não me representa mais, eu não quebro ciclo nenhum. E aí eu só vou repetindo. E aí aquilo vai ser passado para as minhas futuras gerações. Então, acho que, Fael, é a primeira vez que a gente está tendo uma oportunidade na nossa vida de parar e quebrar um ciclo nocivo para as futuras gerações. Isso é maravilhoso. Por isso que, tipo, as coisas que a gente discute hoje em relação à espiritualidade, autodesenvolvimento, protagonismo, feminino e masculino, como que essas energias podem entrar em comunhão. Tanto que essa semana a gente falou muito, né, sobre a questão da violência contra a mulher. São temas extremamente atuais. As pessoas não falavam isso na época dos nossos pais, dos nossos avós, muito menos. Era assim, ó, essas são as regras, aceita que dói menos. E cala a boca porque você é uma criança, você não tem poder de fala aqui. Quantos adultos cresceram sem perguntar, não, mas por quê? Não, porque tinham medo dos pais. Adultos, gente de 40, 50 anos, com medo de questionar. Não era de desrespeitar, era de questionar, era de falar, não concordo. Então isso é muito novo, se a gente pegar na história da humanidade, né? Mas é uma oportunidade incrível para você não deixar esse lixo respingar nos que virão. Então, muitas vezes é uma tarefa mais difícil mesmo, a gente se sente sobrecarregado, você fala, caramba, que fardo, é tão difícil, né, a gente se tornar muitas vezes desperto para determinado tema, porque, claro, é difícil, às vezes é muito mais fácil você viver na ilusão, você só seguir a tua vida lá, não mexer em muita coisa, é muito mais fácil. Mas não necessariamente o caminho mais fácil é o caminho certo. É o caminho que vai gerar os resultados que a gente merece ter. Essa coisa da ancestralidade, eu acho que é um negócio que mexe muito com as pessoas. Eu estava conversando, e às vezes, beleza, teve um ancestral lá que fez algo que veio influenciando, né? Reação em cadeia. Eu sempre procuro pensar assim, né? Quem garante que aquele cara não sou eu agora? Entendeu? Então eu preciso resolver de qualquer maneira, porque senão eu fico falando, não, foi o fulano lá, tá vendo? Ele promoveu tudo isso, essa crença que eu tenho. Se eu olho, será que eu não fui o fulano lá? Então agora eu tô aqui. Vamos procurar resolver, né? E por que eu tô falando isso? Existe uma forma de diferenciar, e como, né, se sim, um desejo momentâneo, aquela coisa, aquele ímpeto, né? De realmente um caminho que está se abrindo, alguma coisa consistente, alguma coisa que vá trazer algum fruto, porque a gente vê que o mundo hoje é feito de desejos, né? Eu gosto muito de trazer essa reflexão que você propôs para a lei da atração. Às vezes as pessoas falam assim, Renata, como é que eu sei se é aquilo mesmo? Porque, por exemplo, tá, então eu tenho que entender o que eu quero. Vamos supor que meu objetivo seja um carro. Que carro? Que cor? É zero? É usado? É daqui? É fora daqui? Como que é esse carro? Ah, não.
Não, eu quero uma Porsche Cayenne Turbo. Legal. Quando você pensa numa Porsche Cayenne Turbo, você consegue vestir essa sensação de você dentro dela, o som do motor, o cheiro do banco, o vento batendo, o som potente, o design daquele carro. Você consegue se imaginar abrindo esse carro e dirigindo com ele? Porque às vezes você colocou essa meta porque alguém do teu trabalho que tem um cargo parecido com o teu falou: "Pô, fulano, você tá com esse carro e você nem vai ser respeitado com esse carrinho que você tem. Então, pô, você precisa de um carro importado. Caramba, ó, deixa eu te apresentar uma loja de carros blindados 0 quilômetro aqui em São Paulo, vai lá escolher". E aí a pessoa se sentiu até constrangida com o carro que ela tinha. E aí ela pôs na cabeça dela que ela precisa de um carro importado. Mas não veste, sabe, assim, não veste. Em compensação, quando ela escolhe um outro modelo, ela se sente tão feliz imaginando, ela fala: "Nossa, eu sempre quis ter tal modelo, porque desde que eu era criança eu via esse modelo, e esse modelo atual me lembra aquele". Ou então, minha praia nem é ter carro, é ter uma moto, por exemplo. Eu sempre quis andar de moto. Ou minha praia nem é ter carro. Então, a gente fica muito, escravizado pelo consumo, o tempo inteiro lá sendo bombardeado, a gente nem para pensar o que que veste na gente melhor. "Ah não, mas você precisa ter uma casa própria". Sério, será? Ou minha prioridade é ser uma investidora, viajar o mundo e ter experiências maravilhosas dentro do melhor que eu puder me proporcionar, e eu não quero me apegar a lugar nenhum. Não é muito Ah não, relativo. né, o carro não, os economistas não, o carro não é um bem inteligente de você ter, porque se a gente colocar aqui na ponta do lápis é um bem que não faz sentido você ter. Tudo bem, não faz sentido numericamente, muitas vezes financeiramente é um bem que me gera, uma depreciação ao longo do tempo. Mas quando eu vou e compro um carro, se essa é a minha prioridade, como eu me sinto e o que esse carro significa pra mim? Eu particularmente adoro o carro, porque ele significa desde muito nova a minha liberdade, meu acesso, meu conforto, minha proteção. Porque eu lembro que quando eu estava dentro de um ônibus lotado, com chuva, e eu ficava 1000 horas esperando o ônibus, eu falava: "Caramba, como seria incrível se eu pudesse pegar e sair do meu trabalho dependendo de mim". E aí eu escutaria uma música, e aí eu poderia ir refletindo sobre o meu dia. Desde muito nova eu tinha isso. Então o carro pra mim, ele tem um significado completamente espiritual. E ele mexe com todo o meu poder de atração, com todo o meu poder de manifestação, porque é um bem que faz sentido pra mim. Mas como é que eu percebo isso? Me sentindo, me conhecendo, entende? Porque aí tem pessoas que vão falar: "Não, mas esse sonho seu é idiota, isso não faz sentido nenhum". E aí se você acredita, você realmente deixa de vivenciar. "Não, imagina, você vai parcelar uma viagem? Você não pode. Caramba, você ganha R$ 3.000 por mês, você é louca de parcelar uma viagem". E aí você não viaja. Você não viaja muitas vezes com um familiar, que no ano que vem você nem vai ter mais do seu lado, porque você acreditou no que o outro te falou, e você deixou de acreditar mais na tua intuição, pra acreditar no que o outro estava ditando pra você. É interessante isso, porque muitas vezes o que o outro tá falando, ele fez de muito diferente, né, mas aí pra você tem que ser daquela forma. Pra ele, ele fez muito diferente, mas ele fala: "Faça desse jeito aqui". É uma coisa bem dúbia mesmo. E a questão do carro, você falou um negócio, né, o Samuel também conhece o Arsênio Hipólito Júnior, ele escreveu um livro que ele falava sobre uma falha na lei da atração, que era isso aí. Ele viu o carro do sogro, gostou muito, falou: "Ah, eu quero esse carro aqui um carro desse na minha garagem". Ele ficava imaginando aquele carro na garagem dele. Aí o sogro teve um problema com o carro, pediu para guardar na garagem dele. Né? Não era dele o carro, mas estava na garagem. Só esqueceu de explicar um pouquinho, né. Só que, né, só deu um probleminha ali Sim. na conexão do aspecto que o carro teria que ser dele, né. Então é isso que você fala, às vezes tem essas questões que as pessoas muitas vezes chegam a bater na trave, né. Uhum. E quando a pessoa bate na trave, você considera que isso é algo positivo, né? Porque tem muita gente que desanima, bati na trave, vou jogar tudo pra fora, vou jogar tudo pro alto, né. É aprendizado, ou seja, eu preciso ser literal aqui com o que eu tô pedindo.
eu sempre gosto de comparar com um restaurante. Sentei lá num restaurante, vem um garçom me atender. Aí eu recebo um cardápio, eu falo assim, tá, então eu quero tomar uma Coca Zero, eu quero pedir tal entrada. Beleza. Ele tirou meu pedido, foi lá pra cozinha. Ok. Daqui 5 minutos eu falo, garçom, então, a Coca Zero agora pode ser uma Coca normal, e aquela entrada eu prefiro outra. Você pode trazer outra? Ele fala, ele já me olha tipo, nossa, que pessoa confusa. Tudo bem. Ele volta com toda a boa vontade, e ele pega a Coca normal ao invés da Coca Zero. E ele troca a entrada, que já estava começando a ser feita na cozinha. Daqui 10 minutos, eu levanto a mão de novo, ele já trouxe minha Coca. Eu falo, ai, mas sabe, eu tô olhando aqui pra essa Coca, não é essa Coca. Eu acho que eu quero um Guaraná. Seu pedido vai demorar, né? Ele não vai vir da forma que você deseja. Por quê? Porque você não tinha a precisão e a clareza daquilo que você queria. Então, um pedido que era para chegar em 10 minutos vai chegar em 40 minutos. E ainda assim, não necessariamente é aquilo que você deseja. Então, não precisa ter pressa para pedir. Senta num restaurante, pede uma água e analisa o cardápio e veja aquilo que realmente você quer pedir. Para que quando você pedir, o seu pedido venha conforme aquilo que você solicitou. É muito assim, não dá pra gente ficar trocando de pedido. Por isso que é importante na hora que a gente vai determinar isso de uma forma muito literal, e na magia a gente faz muito isso, em rituais, na hora que a gente vai escrever, queimar alguma coisa, preparar alguma ritualística, a gente tem que ser extremamente literal. A gente tem que saber, por isso que tudo tem fundamento, as religiões têm fundamentos, as magias têm fundamento, e as pessoas estudam para saber o que elas estão fazendo. Porque se eu não sei com que energia eu tô lidando, a chance disso dar errado é muito alta. Daquilo dar um efeito rebote na minha vida e eu falar, nossa, então a magia não presta, será? Ou foi você que não soube fazer? É. Né? Até na questão de Xangô, né, que você falou do ano agora de 2025, eu vejo assim, né, às vezes a pessoa tem uma falta de maturidade no sentido do ego, né, tá à frente, é justiça, é Xangô, aí pede justiça dentro de uma idealização que ela tem, né? E aí, se vier o contrário, mas foi justiça no fim das contas, como é que a pessoa interpreta, né? Eu É falei muito disso na complicado, né? última, porque eu sou filha de Xangô e eu já, em alguns anos atrás, eu falava, né? Ah, não, porque eu quero justiça. Até que me explicaram melhor sobre essa energia. Peraí, mas ele não é um paizinho que fica à mercê do que o filhinho mimado quer. Não existe isso na espiritualidade. A questão é você estar onde você se põe, você planta e você colhe, e você está dentro de um sistema onde você é criador e criadora de tudo. Então, nossa, mas tudo bem. Tem situações que são horríveis mesmo, porém, na grande maior parte delas, as pessoas se colocaram, as pessoas criaram aquilo, as pessoas aceitaram sinais que estavam sendo dados lá para ela, intuitivos, e sinais materiais mesmo, que era para ela sair de determinada situação, mas ela continuou. E aí ela sai destruída e fala: fizeram comigo. Xangô, faça justiça. E ele vai olhar para você e falar: e o que você fez de melhor com você durante esse tempo todo? E se você não fez, faça, porque eu estarei do seu lado para te auxiliar, para te amparar. Porém, quando você aprender a fazer. Então, para mim, as forças, elas agem assim. Não tem papai e mamãe lá em cima cuidando e falando, não, então eu vou dar prioridade para esse irmãozinho e não vou dar para o outro. Porque isso significaria que a gente é o quê? Uma marionete? Então, se não gostarem tanto de mim, eu vou ter uma vida horrível e a pessoa que tá do meu lado vai ter uma vida gloriosa porque ela é mais benquista por quem tá lá na espiritualidade. Não, eu não acredito nisso. É muito relativa essa questão de justiça, né? Eu sempre reflito sobre isso, né? Porque às vezes pode ser que a gente está colocando nossos gostos à frente, né? Então é muito de se refletir. Eu acho que das energias, né, que você trabalha, essa é a que mais a pessoa tem que estar perceptiva em relação ao que ela vai intencionar. E você falou sobre alguns símbolos, né? Você que está aqui, eu sei que está muito ávido por saber nomes, conexões, tudo mais. Então já estamos um bom tempo conversando aqui. Espero que esteja agradável para você e que você comente aqui, tá? Lembra que tem muito não inscrito assistindo? Hoje
o YouTube aqui tá com aquela questão do não inscrito assistindo várias coisas. Então, venha para cá, se inscreva, toca no sininho que tudo fica favorável. Você falou sobre a simbologia do cavalo, né? Mas existem outras regências, a gente está até falando num aspecto bem universalista, né? Como essas regências, esses símbolos, esses nomes e seus significados podem ter uma integração nesse ano e quais são os benefícios de cada energia? Perfeito. Eu acho que o público do canal também é muito universalista. Então, eu nem vou direcionar para determinada religião específica, eu vou falar mais dos arquétipos mesmo, que eu acho que no fim é o que importa. Tanto que algumas vertentes falam que o regente de 2026 é Ogum, outras vertentes falam que o regente de 2026 é Oxóssi. E aí, em comunhão com isso, a gente tem o cavalo de fogo, a gente tem o ano 1, e a gente tem toda essa energia, a roda da fortuna, né, do tarô também regendo. Então, o que essas forças têm a ver uma com a outra, como que elas se interligam? Vamos pegar os arquétipos. Para Oxóssi disparar sua flecha, ele tem que ter uma mira. Se ele tá no meio da floresta, ele vai fazer barulho para disparar essa flecha? Não, ele vai se concentrar, ele vai respirar, ele vai mirar, ele vai se perceber e ele vai aguardar o momento certo, porque muitas vezes ele só tem uma flecha. Ele não vai disparar 50 flechas para atingir aquilo que ele quer. Legal, então eu sei que eu preciso de foco, atenção, silêncio, consciência e percepção. Ótimo. E Ogum, o que ele me traz? Ele me traz o caminho, ele me traz a força, ele me traz a atitude. Ou seja, se eu ficar lá com meu arco e flecha 2 horas, será que essa flecha vai ter o mesmo efeito do que se eu chegar, me concentrar, me preparar e estiver apta a mirar e acertar o meu alvo? Provavelmente não. Por quê? Porque eu já vou estar cansada, aquilo que eu estava mirando provavelmente já se movimentou, eu também vou precisar me reposicionar. Então, o que Ogum entra em comunhão com Oxóssi? Um é a flecha, o outro é o caminho. Então, eu tenho a atitude de um com a assertividade de outro. E Ogum é uma força que oferece muito também para nós essa proteção, porque quem está exposto, a maioria das pessoas tem muito medo, porque ela pode ser flechada, ela pode ser julgada, ela pode ser atingida por algo ruim. Porém, se essa é a força que esperam que nós tenhamos, seria muito injusto se a gente fosse ser flechado quando a gente se coloca em função dessa força. Ou seja, essa é a força que fala, vá, porque eu estou te cobrindo. E isso é maravilhoso, porque você está atento, você está dando o seu melhor, você está se expondo e você está em comunhão com essas forças que fazem a tua retaguarda. Então você confia. Para mim, um bom espiritualista é aquele que confia na sua espiritualidade. Não adianta eu ser bem espiritualista. Então, assim, eu durmo com um olho aberto e outro fechado, sabe assim? Eu fico ansiosa porque, no fundo, eu não confio coisa nenhuma. Eu quero controlar, eu quero analisar tudo, eu quero me segurar. Então eu vou, mas eu tenho que ter a garantia. Isso não é espiritualidade. A espiritualidade é eu dou aquilo que eu sei dar, eu faço aquilo que eu sei fazer, eu me coloco nessa experiência para adquirir tudo o que eu puder. E muitas vezes esses aprendizados vêm de situações difíceis mesmo. Senão a gente estaria no céu tocando harpa, a gente não estaria aqui, vivendo. E não existem vidas perfeitas. Por mais que a gente veja elas o tempo inteiro nas redes sociais, não existem. É pura ilusão. Todo mundo passa por processos. Da pessoa mais pobre financeiramente até a pessoa bilionária. Ela passa por questões, muitas vezes que as pessoas nem sonham. Pessoais, emocionais. Tá, ela tem o dinheiro, mas muitas vezes ela tá num estado de depressão avançadíssimo. Ela tá com diversos problemas no seu relacionamento, então as pessoas não consideram isso, né? Então, eu acredito que essas forças se unam muito dessa forma. É uma ação com intenção. É um caminho com alma. Não é o caminhar por caminhar. Tá, então eu não sei, eu preciso... Tá, eu descanso um pouco, eu me sinto. E esse final de ano, eu vejo muitas pessoas fazendo esse movimento. Não é aquela coisa, festa, Natal, e não, as pessoas estão tipo, cara, que ano? Que
ano, o que aconteceu esse ano? Que bom, ela vai parar. Nem que for 10 minutos na virada aí. Que Refletir. ano. E eu vejo que as pessoas estão muito desconexas em relação a essa questão, assim, de fim do ano, Natal, Ano Novo. Eu não sei se isso é geral, ou se eu já sou um cara mais desapegado e eu tô percebendo isso também. Assim, você vendo muito menos luzinha de Natal, o pessoal tá muito assim, tipo, vai mais um dia e tudo mais. E em relação a também as conexões, né? As pessoas têm aquela mania de ir pra praia, aquela muvuca, pular as ondas, às vezes tal. É um ritual assim que às vezes nem sabe por que tá fazendo, né? E como é que você vê isso, por exemplo? Aquela pessoa que ela quer ter uma virada de ano espetacular, mas ela agrega isso, por exemplo, a um estado de bebedeira, ou então uma bagunça, não consegue concatenar energia, né? Mas aí na hora da virada, ela faz ali os votos dela, e aí depois de 2, 3 dias, não vai colocar em prática. Daí a pessoa, é a procrastinação que você falou, para depois a gente entrar até no lance do Oxóssi e outras figuras. Beleza, 2, 3 dias não foi, tá na cabeça dela ainda. Aí a pessoa pensa, não, carnaval, né, Brasil, depois a gente começa. Só que chega no carnaval, a pessoa já está endividada porque fez um monte de coisa, aí vem outros feriados, e aí a pessoa chega no fim do ano praticamente frustrada de novo, porque não, ó, você está aí assistindo, veja as predisposições, porque não aproveitou as predisposições. Que recado que você dá para essas pessoas com essas energias favoráveis que elas podem estar desperdiçando? Nossa. Você descreveu exatamente o que acontece, né? Muito assim. Ou então elas associam uma boa virada a coisas do nosso sincretismo, a coisas de ritualísticas, que muitas vezes elas nem sabem por que estão fazendo. Quando na verdade isso eu falo que é só acessório. Que se elas estiverem lá, não souberem muito bem por que elas estão fazendo, tá lá fazendo, mas tá pensando em outras coisas, já tá preocupada, já tá. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Ano que vem não vai ser para amadores, não tem mais fingimento, não tem mais fora. Ou eu me entendo comigo, entendo o que eu tô fazendo aqui. Ou vai dar muito errado, ou eu vou ficar, realmente, eu vou sendo levada, né? Eu vou sendo levada por uma corrente. Mas essa corrente, ela não tá aqui para te levar. Ela tá aqui para te acompanhar. Então não espere que coisas aconteçam, que pessoas te salvem, que pessoas resolvam sua vida, resolvam problemas, criem pontes que você não está construindo. Sabe aquela frase, eu ponho o pé e a espiritualidade põe o chão? Para mim, eu vejo ano que vem exatamente assim. Gostei disso. Eu até anotei, porque você falou uma frase que eu achei tão excelente. 2026, o ano que vem, não será para amadores. E isso aí, não é, eu vejo assim, amadores que nem você falou, aquela pessoa que não tá ciente, né? Eu acho que. Esse eu acho acaba com a pessoa, não é? Total. Eu até gravei um vídeo esses dias falando assim: 2026 não será sobre tentar. Então, se você tá, nossa, eu tô tentando, mas não tá. Tá bom. Mas para. Só pare. Você vai realizar coisas. Não de uma forma cega, não de uma forma aleatória. Você vai realizar aquilo que você veio aqui para fazer. Então, para de tentar. Nossa, mas é muito fácil falar. Não é. Mais difícil é tentar. É ficar tentando a vida inteira e não conseguindo as coisas que você quer. Então, se você não está conseguindo, pelo menos tenha a modéstia de buscar pessoas que possam te conduzir para onde você quer chegar. Porque tem gente também, não, eu tô tentando, mas o que a pessoa tá fazendo? Nada. Então a pessoa fala assim, mas o que é que eu vou ter que fazer? O que eu preciso fazer? Pagar o Né? preço. Total, é isso. Tô tentando, mas não tô pagando preço nenhum. Então vai continuar tentando. E 2026 vai passar por cima de você que nem um trator, que nem um rolo compressor. Já tô falando aqui. Né, então, esse lance do ser punk, eu acho que é nesse sentido, né? Não ser para amadores no sentido da pessoa, aquela pessoa que fica divagando, né? E se? O e se é um negócio terrível para novos projetos, né? Sim.
Perfeito, que fica divagando, que fica inventando desculpa, que fica se apegando ao passado, sabe? Não, porque em 1950 eu ouvi tal coisa e isso. Para. Eu sei que você ouviu. Pessoas ouviram muitas coisas, mas a questão é: o que de melhor você tá falando pra você? Vamos tirar essa voz, vamos limpar tudo isso, porque tá te atrapalhando. Eu acho que tem que ficar aquilo que agrega, aquilo que me deixa mais próxima do que eu quero realizar. Se isso me afasta, eu preciso eliminar. E por isso essa forma, às vezes, até muito prática, né? Que eu, por exemplo, sou do signo de água. Eu não tenho isso de uma forma natural em mim. Eu sou a pessoa do analisar, do devagar, do sentir. Ai, porque eu me senti assim. Vai passar por cima. Você é Porque peixes? o câncer. Câncer. Água pura. Então, assim, não é natural para mim também. Porém, é uma energia de ação, de praticidade, de ímpeto, que vai precisar ser balanceada, porque senão eu vou ser uma das pessoas que vou ficar lá. Ai, porque. Ai. Tá, e aí? E todo mundo realizando e eu lá lembrando de coisas. Não vou fazer isso comigo. Então, se essa vai ser energia, ótimo. Eu tenho a água ao meu favor. Legal, esse é o meu elemento de força, isso me conecta com a minha intuição, então eu consigo entender melhor para onde eu vou apontar essa flecha, eu consigo entender melhor, muitas vezes, os perigos desse caminho que Ogum me abre. Legal, que bom que eu me conecto com essa sensibilidade, com o meu feminino, com a minha fluidez, extremamente necessária também, viu? Eu tava até esquecendo. Fluidez, o contornar, não bate de frente, porque o ano vai passar por cima, então uma porta não abriu, vai para outra. Não fica 1000 anos batendo na mesma tecla, não fica, sabe, forçando uma coisa que você já entendeu que não é para você. O não da vida é muito claro. Tanto que a gente até falou no último. Nossa, como as pessoas têm dificuldade de aceitar a prosperidade de uma forma fácil. Mas o sim da vida é muito claro. Ele vem assim com luzes brilhantes piscando na nossa cara. É que nem o sim de um relacionamento. Às vezes as pessoas falam, ai, será que ele gosta de mim? Eu falo, não gosta, porque se você tá com dúvida, é não. Quando gosta, a gente sabe. É forte isso, é impactante, porque até a questão que você falou de Oxóssi, né? Marte, o cavalo, tem até uma música do Rony Von que ele fala do Cavaleiro de Aruanda. Ele fala, quem é o cavaleiro que vem de Aruanda? Oxóssi em seu cavalo, com seu chapéu de banda. Então já une tudo isso, né? E Marte é sempre, todo mundo tem medo, né? Fala, é guerra, é desestabilizar, é destruir, não sei o quê, mas de vez em quando é bom, né? Ter uma revolução interior, né? Derrubar uma casa que está cheia de mofo para construir outra, né? Então é muito relativo. Mas você falou dos relacionamentos, como é que faz? Qual que é o dilema, por exemplo, de pessoas que são muito diferentes nesse ciclo que vai entrar? Se existe algum benefício em pessoas que são extremamente diferentes e das pessoas que são extremamente iguais e se relacionam no quesito de a flecha ser colocada no alvo certo por ambas pessoas que estão no relacionamento, né? E essa polaridade, porque ou muito diferente e ou muito igual. Que benefícios e que conflitos pode chegar de tudo isso, né? Eu acho que a complementação ela pode ser maravilhosa, ela pode trazer muito crescimento, ela pode trazer um aperfeiçoamento da tua inteligência emocional fantástico. Porém, eu acho que as pessoas têm que analisar logo de início, às vezes de uma forma mais racional, não tão levadas a aquele desejo, nossa, ele também olhou para mim, ele também. O racional, muitas vezes, ele vai entender assim: quais são os valores dessa pessoa? As pessoas não falam sobre isso no início de relacionamento. O que é inegociável para ela? Como ela lida com conflitos? Como ela lida com frustração? Tem gente que vai descobrir como é o marido depois que casa. Que o marido não sabe como lidar com frustração, que o marido é uma criança interior que sai quebrando a casa inteira quando ele escuta um não. E aí, eu já tô casado. Entende? Porque eu não trouxe essa praticidade que parece meio cruel, assim, que vai entrar muito ano que vem, mas ela é extremamente necessária, porque se a gente não tem tempo para perder, eu não posso ficar 10 anos frustrada num lugar que não é o meu. Eu tenho que entender, não é? Não é? Ok.
vai ter alguém para você, assim como com certeza vai ter alguém para mim. Isso é inteligência emocional, isso é sabedoria. Em compensação, aquilo que a gente falou dos relacionamentos líquidos, se eu tenho valores em comum, se eu tenho objetivos compartilhados com essa pessoa, mas eu sou diferente dela, e a maioria das pessoas vão ser muito diferentes de nós, acho que o raro é o contrário, né, Fael? Eu vou aprender a lidar com ela. Como é que eu aprendo a lidar com ela? Muitas vezes através do diálogo, através da minha escuta, porque tem gente que muito fala e pouco escuta. E o escutar não é, eu ouvi, entrou por uma orelha, saiu pela outra. Não, eu entendi o que ela quis dizer. Quando alguém chega e fala assim, caramba, isso me machucou. Mas para ela aquilo é algo extremamente trivial. Ela fala, tá bom, não vou fazer mais. Passa 3 dias, ela faz igual. Ela escutou? Não. Ela estava lá de corpo presente, mas a cabeça dela estava em outro lugar, ela não se conectou. Posso falar? Acho que as pessoas têm que se perguntar se elas realmente estão a fim de ficar juntas. Porque eu também peguei muitos casos que um queria e o outro não queria tanto assim. E aí desse relacionamento, ele se vê extremamente sobrecarregado para ser o responsável pela relação. Então, ele tem que ter inteligência emocional, ele tem que ter paciência, ele tem que ter perseverança, ele tem que ter tudo. E o outro pouco se lixando para o que o outro está fazendo. Isso também não vai ser saudável. Então, objetivos em comum, valores em comum e vontade de estar juntos. Se vocês tiverem isso, vão ter adversidades? Com certeza, várias fases. O relacionamento vai começar de um jeito e vai mudar 1000 vezes até vocês terminarem a relação, que ou termina em vida, ou termina através do falecimento de um, mas a relação vai terminar. E vocês vão mudar várias vezes. Eu falava para as mulheres, você tem 1000 mulheres dentro de você. Não espere que você seja a mesma de 10 anos atrás, quando você conheceu teu marido. Vamos atualizar? E muitas vezes, só do fato da mulher se atualizar, ela já transforma a dinâmica do casamento para melhor. Aquela relação, muitas vezes, acende uma paixão que estava adormecida, acende uma admiração, você começa a fazer uma coisa nova, se sentir mais bonita, se sentir mais segura, ter uma vida própria que antes você não tinha, porque você estava só em função da maternidade ou do casamento. Pronto, teu marido praticamente ganhou uma mulher nova. Ó, que lindo, maravilhoso. Mas sem a vontade dos dois, você vai ficar carregando um fardo sozinha e isso não vai ser saudável. Então os dois têm que querer. Se os dois quiserem, muitas vezes você vai estar 20%, teu cônjuge vai estar 80%. Muitas vezes você vai estar 10%, ele vai estar 90%. É muito raro as pessoas estarem 50-50 o tempo inteiro, sabe? É muito lindo e romântico, mas isso não existe na prática. Às vezes você vai estar passando por uma situação extremamente desafiadora na tua vida e teu cônjuge vai estar super bem no trabalho, ganhando horrores, sendo promovido, e você muitas vezes acabou de perder teu emprego. Como é que ele vai te oferecer 50% dele? Ele não vai. Então, isso é eu ter um olhar para o outro. Mas eu quero estar com ele? Quero. Ele quer estar comigo? Quer. Então, vamos fazer dar certo. Essa questão às vezes até as diferenças, né? Até é bom, às vezes, uma pessoa ela não gosta de fazer tal atividade, por exemplo, a outra gosta, complementa ela, e vice-versa, né? Então, assim, as similaridades nos valores, eu acho que são assim, fundamentais, essas similaridades, mas às vezes as diferenças ajudam também, né? Tipo, eu não curto fazer tal coisa. Não, eu gosto, então você faz isso, eu faço aquilo. Aí eles acabam entrando num consenso, né? Mas quando você fala que, por exemplo, essa nova energia não permite um aspecto morno, como é que isso interage, por exemplo, com uma reciprocidade, né? Porque, vamos dizer, às vezes o morno é só o que existe num relacionamento. Eu vejo isso muito assim, principalmente de pessoas que estão há muitos anos casados, assim, e você vê que aquelas pessoas, se puder andar um de um lado da calçada, o outro do outro, anda, né? Só que continua. Continua por um comodismo, né? Só que para os casais que estão aí começando, eu vejo, às vezes tem gente que está com 70 anos lá, vai continuar porque virou comodismo. Mas os casais estão começando a perceber que está rolando um afastamento, essas intriguinhas, né? Como é que pode utilizar essas energias favoráveis, sabendo que existe o sentimento, né?
para procurar reverter, né? Perfeito. Trazendo essa intimidade consigo. Porque dificilmente eu vou ter intimidade com outro se eu não tô tendo nem comigo mesma. Mulher não tem que performar no sexo, muito menos homem. A sexualidade, inclusive na visão tântrica, ela é extremamente sagrada, ela desperta a maior energia de vitalidade que a gente tem no nosso corpo. E independente da pessoa estar ou não numa relação, ela pode despertar com o corpo que lhe foi dado. Todos têm um corpo, todos conseguem despertar essa energia. Nossa, eu tô sentindo meu relacionamento extremamente morno. Pode ver que nesse momento você vê que você tá mais indisposta para se exercitar, você se sente extremamente cansada, teu sono não está bom, você já acorda extremamente estafada, você não se alimenta bem, você não tem uma relação prazerosa habitando o teu corpo, então você não tem momentos de prazer durante o teu dia, e aí magicamente você não tá se conectando com o teu parceiro. É óbvio que não. É óbvio que não, e nem vai se conectar, se antes você não entender qual é a sua relação com o teu corpo. O nosso corpo, ele é extremamente orgástico, extremamente. As pessoas falam: "Ah, não, porque eu só vou ter um orgasmo na relação sexual". Claro que não. Por exemplo, você vai tomar um banho, você vai sentir a água batendo no teu corpo. As pessoas nem sabem o que elas estão fazendo no banho, elas nem sentem o corpo passando o sabonete no corpo, elas não percebem. Um exercício, por exemplo, que a minha psicóloga fala assim: se puder, uma vez por semana, toma banho no escuro. Coloca uma música e toma banho no escuro, porque aí você vai sair do automatismo. Você vai ser obrigado a falar: "Nossa, onde estão minhas coisas? Onde está a água? Onde que eu", sabe? E ela fala: "Senta, sente a água, sente o cabelo, sente o rosto e percebe como que tá esse corpo". É um exercício super simples, que todo mundo consegue fazer, mas que ele devolve essa autopercepção de corpo. Porque assim, se a gente for entrar no tema sexualidade feminina, a gente tem que ter 10 podcasts só pra falar disso. Porque ainda é um tabu muito grande, as pessoas têm vergonha, têm culpa pra falar disso, pra se sentirem. Então eu não vou falar assim: "Ah, mulher, aprenda a se tocar". Apesar de eu achar que todas deveriam saber, que todas deveriam fazer isso pra se proporcionar um momento bom. Mas não é a realidade das pessoas. Então, tudo bem, vamos falar então de prazer na tua vida, na tua rotina. Não precisa ser o prazer com a tua yoni, que significa portal sagrado em sânscrito. É o portal da vida, é um chakra extremamente sagrado, que as pessoas têm tantas vergonhas e tantas repressões. Tudo bem, vamos começar falando com essa pessoa sobre os prazeres da rotina dela. Uma mulher que estava só vivendo em função da casa, do marido, dos filhos, ela começa a fazer uma aula de dança. Pronto, você já devolveu o prazer para a rotina daquela mulher. Uma aula de dança 2 vezes por semana, ela vai sair no último dia da semana e falar: "Ai, que bom, semana que vem eu tenho mais". Ela já vai começar a comprar uma roupa para fazer a aula, ela já vai começar a olhar o corpo dela diferente. Na aula, o que que a gente tem? Um espelhão, ela já vai ter que se ver. Aí ela começa a fazer um movimento que ela mexe o quadril dela, que está movimentando a energia vital criativa dela. Ela começa a ficar mais solta, ela começa a ficar mais comunicativa, o marido dela começa a olhar pra ela de um outro jeito, e aí esquenta o relacionamento. Entende? Então não necessariamente eu foco no casal, eu foco nos indivíduos que estão nessa relação. E aí, por tabela, a relação começa a se reconstruir de uma maneira linda. Mas se os 2 puderem fazer, melhor ainda. O foco no individual, às vezes, não é egoísmo, né? Uhum. Né? Muito pelo contrário, né? Eu vejo muito isso, que às vezes as pessoas, não só em relacionamento, assim, mas em trabalho e tal, não foca no individual com aquela ilusão, falsa ilusão de que, mas eu acho que eu vou ser egoísta e tal. Sendo que muitas vezes o melhor bem-estar, o melhor preparo, né, faz com que as pessoas também possam ter uma interação maior. É bem interessante isso. E o que você particularmente cria como algo importante, né? Nem sei se a gente pode colocar como ritualístico, né? Mas dentro desse universalismo que a gente falou, para as pessoas que estão acompanhando, alguma conexão com esses diversos temas sagrados que você colocou, para que as pessoas possam ter um alinhamento espiritual, né? O que você costuma
propor para as pessoas? Lógico, né? O pessoal que pula 7 ondinhas, às vezes faz sem pensar, mas tem alguma prática mais específica? Eu vim hoje ouvindo uma música que falava muito da floresta da alma. E isso me conecta muito com a energia de Oxóssi. Acho que a pessoa que lida com a magia, que não necessariamente eu estar num grupo, não, magia cotidiana, tudo tem magia, gente, tudo tem magia, depende da forma como a gente percebe aquilo. Ela geralmente tem uma percepção diferente sobre o divino, sobre si, sobre as coisas, tudo são sinais, ela começa a reparar no mundo de uma forma completamente diferente. Então essa floresta da alma é nosso jardim interior, é o nosso mundo, é o nosso universo particular. Quando esse universo, de alguma forma, se conecta a realmente pontos que eu tenho de natureza, que eu sei que a gente que vive em grandes cidades é raro da gente encontrar, mas eu consigo muitas vezes ir para um parque, eu consigo ir para a praia, eu consigo caminhar, eu consigo abrir a janela e sentir o ar, tudo bem, eu tô me conectando com alguma coisa, tô vendo o céu, tô me conectando. Então, coisas extremamente simples, sabe, nesse sentido, Fael, é a percepção, porque todas as energias que a gente conversou hoje, elas existem através da pausa. Por incrível que pareça, apesar de ser um ano de muito movimento, a pausa é o respiro, a pausa é o sentido dessa direção, para onde eu vou. Porque se eu tiver o tempo inteiro em movimento, eu não sei muito bem o que eu tô fazendo. Eu vou ter que pausar. Eu respiro e falo, tudo bem, eu vou pro norte. Não, agora eu vou para oeste. Se eu tô direcionando um navio, que é uma viagem a longo prazo de 9 anos, eu tenho as coordenadas, eu tenho um mapa, eu tenho uma bússola, legal, né? Mas é uma viagem que se eu não perceber o que tá ao meu redor, não vai fazer sentido. Então, eu acredito que o maior direcionamento para o próximo ano seria a ação, ela vem acompanhada da percepção, do conhecimento, do foco e do sonho e da alma, porque nós não somos robôs que temos que fazer alguma coisa. Todas essas energias, elas só existem para que a gente evolua e se realize. E eu gostaria muito que as pessoas não se perdessem disso, porque no fim de uma jornada, tanto que tem muitas pessoas que trabalham em UTI, que cuidam mais dessa parte de cuidados paliativos e pessoas já que estão em estados muito próximos da morte, eles escutam dos arrependimentos do que elas não fizeram, né? Então, arrisquem. A gente tá aqui para isso, as energias vão estar favoráveis a isso. Não tenham medo, não fiquem escondidos. Você não nasceu para ficar escondido, você nasceu para exercer aquilo que a grandeza da tua alma te traz. Então, elimine o medo, saiba que você estará protegido desde que você se solte para esse fluxo e que quando você liberar a sua energia para que grandes feitos sejam realizados, tudo vai caminhar a teu favor. Tudo, absolutamente tudo. Chegue num final da vida com a sensação de dever cumprido e não com arrependimento daquilo que você deixou de fazer ou de oportunidades que você perdeu porque você ficou racionalizando demais, porque você perdeu o trem que passou, porque você viu o cavalo correndo e ficou, né, perguntando que horas que ele passaria de novo e você entendeu que ele não passou mais, sabe? Então aproveite as oportunidades. Reflita brevemente, porém com sabedoria, com alma, com consciência. O que eu estou fazendo, o que eu quero, para onde eu estou indo. A vida vai me surpreender para melhor, desde que eu esteja aberto a isso. Porém, eu tenho sim as coordenadas do meu navio na palma da minha mão. Essas coordenadas não estão na mão de ninguém. Muito bom, muito bom. São palavras bem significativas para quem está assistindo. E quem está assistindo, quero te acompanhar nos seus trabalhos, nas suas iniciativas, nas suas redes sociais. Eu gostaria que você falasse um pouco para o pessoal como te encontrar, né? E das suas iniciativas aí para esse próximo ano, né? Para as pessoas poderem também estarem antenadas. Sim, bom. Gente, todas as minhas redes sociais, Renata_Heisel, Instagram e TikTok, em breve, no início do ano que vem, YouTube também, né? Vou ter aí uma assessoria maravilhosa.
E na minha página você vai encontrar sempre mensagens que te conectam com a tua espiritualidade, com a tua força, com os teus sonhos, e isso é exatamente o meu trabalho, é conectar as pessoas com a melhor versão que elas podem ter, com um estado de contentamento, com um estado de propósito muito forte, eliminando delas aquilo que não serve mais. Então, eu te espero em 2026 também para ter esse direcionamento, vai ser uma honra imensa poder te acompanhar. Gratidão, viu, pela Gratidão, sua querido. participação. Mais uma participação com muito conteúdo. Espero que a gente tenha novas oportunidades. E você que está aí, pessoal, lembre-se de assistir novamente, anotar, porque ela falou sobre vários pontos importantes e colocar em prática, né, pessoal? Vamos seguir nossa convidada também nas redes sociais. E você que está assistindo aí, cada palavra pode ter uma interpretação diferente quando você assistir novamente. Então, sempre recomendo que você assista mais de uma vez cada entrevista e recomende para pessoas que muitas vezes estão num momento peculiar da trajetória. Pessoal, um grande abraço e eu vejo vocês aqui no nosso próximo conteúdo. Até lá!